falar sobre esse assunto com o nosso analista, Pedro Duran, que está chegando. Hoje está longe de mim. Tudo bom, Pedro? Bom dia. Carol, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, tá longe, mas está acompanhando tudo o que acontece nesse debate, né, Pedro? Não teve cadeirada, não teve agressão física, mas muito longe de um debate paz e amor, com grandes discussões de propostas. No saldo final, a gente pode falar num vencedor, finalmente, de um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pedro? Olha, Carol, se todos os outros debates tivessem sido como esses, nós, os eleitores, teríamos vencido. O problema é que o que a gente percebeu ao longo dessa campanha foi um clima, não só nos debates, mas também nas redes sociais, na justiça, de muita agressão mesmo. E a agressão que deixou de ser verbal e passou a ser física também. A gente teve uma campanha com um debate que teve cadeirada, outro debate que teve soco, bate-boca entre os candidatos. O fato é que, nesse debate em específico, foram 3 pontos importantes que eu destaco que marcaram um confronto entre os candidatos. O primeiro deles foi o fato de os ataques, embora tenham acontecido, terem sido mais a menos em relação aos que a gente viu nos outros debates. Prova disso é o fato de que a gente teve pelo menos 11 pedidos de direito de resposta que não foram negados. Então, na avaliação do mediador, o jornalista Eduardo Ribeiro, também da TV Record, não houve ataques pessoais, ofensas pessoais entre os candidatos. O segundo ponto importante, Carol, é que esse debate ele teve também uma espécie de dobradinha inusitada, porque José Luiz da Atena, apresentador de TV, candidato pelo PSDB, e Pablo Marçal, ex-coach, candidato pelo PRTB, tiveram 2 momentos no segundo bloco, no início e no final do segundo bloco, que contracenaram ali no debate, mas que não se atacaram, que não se apontaram o dedo, que não fizeram críticas um para o outro. Então foi particularmente uma dobradinha inusitada, porque a gente está falando de agressor e agredido, os dois que protagonizaram aquela cena da cadeirada, né, que foi bastante significativa e marcou a eleição de 2024 para todo o Brasil. E como eu dizia, o terceiro ponto é em relação justamente a esse pedido de direito de resposta que foi negado para todos os candidatos em todas as vezes que foi solicitado. E aí eu estou falando não estou falando não só do Ricardo Nunes, do Guilherme Boulos, mas também do Pablo Marçal, da Tabata Amaral. Todos eles fizeram pedido de direito de resposta e eles foram negados. Os candidatos, Carol, até conseguiram apresentar um pouco das propostas. A gente ouviu propostas sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação, creches, escolas. De fato, eles trouxeram mais propostas do que os outros debates. O problema é que nesse nível, nesse ponto do campeonato, a eleição e a campanha e a discussão de propostas está tão interditada que ficou até difícil de você compreender aquilo que os candidatos estavam apresentando, porque muitas vezes fugiam das respostas dos jornalistas, por exemplo, no que diz respeito a questões partidárias ou indicação de nomes para ocupar o primeiro escalão do governo, e outras tantas vezes, quando tinham a oportunidade de debater propostas com os seus oponentes, apenas apresentavam as suas ideias e não tinha, de fato, um confronto de ideias, que é o motivo, o objetivo principal de um debate eleitoral. Nós temos um cenário hoje, do ponto de vista das pesquisas, que é Ricardo Nunes e Guilherme Boulos em primeiro lugar. Ali, em algumas pesquisas, na maioria delas, Ricardo Nunes à frente de Guilherme Boulos um pouco atrás, mas isso não fez com que os outros candidatos não tivessem também protagonismo nesse debate eleitoral. A tendência, neste momento, é de um favorecimento de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Boulos é o candidato do Lula, é o candidato da esquerda. A esquerda tradicionalmente sempre teve uma votação muito boa em São Paulo, já fez outros prefeitos, como Luiz Erundina, Marta Suplicy, Fernando Haddad, e Ricardo Nunes é o atual prefeito e tem a força da máquina, mais de 500 candidatos a vereador, além de um tempo de televisão de 65% do total do horário eleitoral. Mas tem uma semana para as eleições.
absolutamente tudo pode acontecer. E quando eu digo tudo, Carol, a gente viu o que aconteceu nas últimas semanas na campanha aqui em São Paulo. É uma eleição marcada por muita violência, não só na cidade de São Paulo, mas em outras cidades do estado, também aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu estou, inclusive ataques a tiros, tentativa de homicídio de candidatos, e isso, infelizmente, vai ficar marcado como um dos pontos desta eleição de 2024, que a gente só queria que fosse uma eleição que o eleitor pudesse saber e discutir um pouco mais do que diz respeito à vida dele e às cidades, né? Infelizmente não é o que estamos acompanhando, né, Pedro? É isso. Falta uma semana para o primeiro turno das eleições municipais. Pedro Duran volta com mais análise em instantes aqui no Agora CNN. Até já, Pedro.